Saudações a todos. Eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para você. Dessa vez eu quero meditar aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, somente o versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bom, Jesus que falou essas palavras, Jesus aqui está tendo uma conversa somente com os 11 discípulos. Judas Iscariotes aqui já tinha saído para planejar a sua traição, e Jesus no capítulo 13 vai falar com eles que iria para um lugar onde eles não podiam ir naquele momento, mas que depois eles iriam. E o capítulo 14 Jesus vai usar para confortar os seus discípulos, porque eles estavam com medo, turbados, preocupados, por Jesus falar com eles que iriam sair da presença deles. Só que Jesus promete a eles que não ia deixar eles órfãos, desamparados, solitários, sozinhos. Jesus promete que não iria abandonar eles. E Jesus então vai falar com ele, na altura do versículo 16: Eu rogarei ao Pai, o outro Consolador, para que fique com vós. Então Jesus aqui está mostrando que a sua partida, que a sua ida, ele não deixaria os discípulos sós. E ele fala aqui que enviaria, que ia rogar ao Pai, que ia interceder ao Pai, que ia pedir ao Pai a favor dos discípulos. Nós vemos aqui o contexto imediato se referindo aos 11 discípulos, mas estendendo-se a nós, do contexto geral. Eu quero dizer para você que Jesus não nos deixou órfãos, sem pai, solitários, desamparados, abandonados. Jesus enviou o teu Santo Espírito a nós. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele é o nosso selo, ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia que Cristo irá voltar para nos levar para Ele, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. E ele fala assim: Eu rogarei ao Pai, ou seja, Deus Filho ia rogar ao Deus Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador significa Paracleto, que é uma palavra cheia de termos que pode significar aconselhador, exortador, pode significar consolar, fortalecer, interceder e estimular. Ou seja, no momento que nós estamos tristes, desamparados, o Espírito Santo é o nosso consolo, ele é o nosso conforto, ele é a nossa motivação. No momento que nós estamos desanimados, ele é o nosso estímulo, ele é o nosso ânimo. E no momento que nós precisamos de repreensão, exortação, ele está ali para nos exortar. Ele está ali para usar alguém para nos repreender quando precisamos. Então, Cristo nos dá o Espírito Santo para nos aconselhar nos nossos momentos que precisamos de uma instrução, de tomar uma decisão. O Espírito Santo está ali. E Cristo fala: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Essa palavra outro significa que Cristo nos daria outro, semelhante, conforme Cristo Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, semelhante a Cristo, semelhante ao Pai, com a mesma essência, com a mesma substância, com os mesmos atributos divinos, porque o Espírito Santo também é Deus. Então, Cristo não deixou os seus discípulos, Cristo não deixará os seus filhos, sozinhos, perambulando por caminho afora, sem saída, desgovernados, sem controle. Não, Cristo é conosco. E ele pega e fala assim: a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, qual é a finalidade que Cristo enviaria o seu Espírito? A finalidade é que ele vai permanecer conosco.
Essa é a finalidade, esse é o propósito, o objetivo do Espírito Santo. Então, Cristo aqui está na sua obra sacerdotal, intercedendo por nós. E o Espírito Santo é chamado de Consolador. O Espírito Santo, ele é o nosso consolo, ele é o nosso conforto, o nosso companheiro, o nosso amigo. Ele é conosco. Então nós não estamos só. Às vezes pode parecer que estamos sozinhos, mas Cristo Jesus enviou o teu Espírito a nós. Quando Cristo voltar, o Espírito Santo é o selo, é o nosso penhor. Ou seja, quando ele voltar, aqueles que estiver com esse selo, que estiver com o Espírito Santo, esse sim irá subir para o céu, no arrebatamento. Fica com essa palavra para sua edificação. Se você creu, se você se arrependeu, se você confessou Jesus como seu Salvador, se você abandonou o pecado, tem essa certeza, essa convicção. Você não está só. O Espírito Santo de Deus é com você, está com você, mora em você. Agora, se você não vive nos caminhos do Senhor, não se arrependeu, não creu em Cristo, infelizmente você está desamparado, está só, está debaixo da condenação. O que é preciso fazer então? Se arrepender, crer, invocar o nome do Senhor, e assim você poderá ser salvo, alcançado pelo Deus Trino. Fica com essa reflexão e até a próxima.